A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento Faesp Senar, John Deere inspirando por gerações. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. Localizada em Piratininga, interior de São Paulo, a Fazenda Santa Silvéria é referência na criação e melhoramento genético da raça Bonsmara no Brasil. Com foco em sustentabilidade e tecnologia, a fazenda dedica 37% dos seus 1.268 hectares à reserva florestal. A Santa Silvéria prioriza o temperamento dócil dos animais, facilitando o manejo e promovendo o bem-estar, essencial para a qualidade da carne. E para entender mais dessa raça e a sua produção, a nossa convidada é a Clélia Pacheco. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Clélia Pacheco nasceu em São Paulo, capital. É pecuarista e também trabalha com o cultivo de soja, praticando a integração lavoura-pecuária em sua fazenda. Apaixonada pelo que faz, ela acredita que essa conexão com o trabalho é o que traz motivação para enfrentar os desafios. Suas maiores características são a curiosidade, resiliência e persistência, qualidades que a ajudam na gestão da fazenda. Clélia aprecia cavalgar, ler, viajar, ouvir música e cozinhar. Como membro do grupo NFA, ela se considera uma protagonista no agro, representando as muitas mulheres que assumiram a liderança em suas propriedades. Obrigada, Clélia, pela sua participação aqui com a gente. É um prazer te receber. Obrigada a você pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Clélia, a gente sempre tenta conhecer um pouquinho mais, né, das mulheres que passam por aqui. Então conta pra gente qual a sua história com o agro, como é que você começou no nosso setor? Olha, a minha história é familiar, na verdade. A minha família, do lado paterno, toda ela sempre trabalhou na verdade, com café há muito tempo e depois pecuária, e eu assumi esse papel, vamos falar assim, que para mim acabou sendo a minha vida, né? E como é que você foi parar na raça Bonsmara, né? Porque eu herdei a fazenda do meu pai, que tinha sido do meu avô, e eu comecei com gado zebuíno, com uma produtividade pequena na época, porque a tecnologia andou muito, isso fazem 34 anos, e procurando melhorar e incrementar o negócio, eu fui em busca de uma raça, terceira raça, porque naquela época eu me inseminava as minhas vacas zebuínas com Angus, tive um resultado maravilhoso e eu queria uma terceira raça para aproveitar aquelas meio sangue Angus, porque eu vi nelas uma produtividade muito grande e que poderia tirar a recria da fazenda. Então eu poderia inseminar aquelas fêmeas com 14 meses, mas eu precisaria de uma terceira raça para manter a heterose. E essa raça começou, teve a oportunidade da gente trazer para o Brasil justamente por volta do ano 1999, 2000, que foi quando abriu a exportação de novo, a gente podia fazer a troca de comércio com a África do Sul. Então eu fui para lá com um grupo de criadores, conheci a raça ao vivo e nesse ano eu inseminei as minhas zebuínas com sêmen de Bonsmara, tive um resultado maravilhoso e aí eu resolvi criar a raça pura. Mas comecei muito pequena, com quase nada de gado, mas a coisa foi evoluindo muito bem, graças a Deus. E aí estamos aqui até hoje. E conta pra gente quais são as principais características dessa raça Bonsmara. Olha, o Bonsmara é uma raça que você tem a possibilidade de fazer o cruzamento industrial a campo, em vaca zebuína ou nessas meio-sangue. É uma raça muito dócil, muito adaptada. O touro aguenta andar a longas distâncias e ele se dá muito bem no Brasil inteiro. Nós vendemos touro, nós temos clientes no Brasil inteiro
com grande sucesso. Então, é uma raça para você ter o cruzamento industrial a campo. Essa é a maior característica que eu acho que é importante. E você, com isso, aumenta a produtividade da sua fazenda, porque você ganha em heterose. Heterose, a gente fala muito em heterose, mas é uma coisa fundamental e ela é de graça, porque você, só com esse cruzamento, você já tem um incremento de ganho de peso nos animais. Além disso, a carne é muito boa e se você fizer o tricross em cima das meio-sangue Angus, você ainda tem essa possibilidade de diminuir a recria da tua fazenda, usando essas meio-sangue e obtendo, aí uma carne uma carne padronizada, sempre macia e muito saborosa. E hoje como está, né, o mercado? Quantas propriedades, quantos pecuaristas estão investindo nessa raça Bonsmara? É pequeno ainda? A associação não é grande, a associação é pequena, mas tem muita gente já fazendo o Bonsmara comercial. O desafio é que ela é uma raça ainda pouco conhecida no Brasil, porque nós somos poucos e o caminho é longo, né? Exatamente. E quando a gente fala da Bonsmara, como é que ela contribui para melhorar a qualidade da carne e atender a demanda do mercado? Porque a gente sabe que cada vez mais o mercado consumidor, né? Você falou aí, é uma carne suculenta, é uma carne macia, mas como é que a genética da Bonsmara, né, contribui para isso? Bom, o Bonsmara é uma raça que foi formada na África do Sul nos anos... ela terminou o projeto que foi do Ian Bosman nos anos 60, com foco em produtividade e carne de qualidade. Então ele usou uma raça sul-africana que chama Afrikaner, que é uma raça originalmente que não tinha grande produtividade, mas uma raça com uma carne maravilhosa, e raças britânicas para compor, e outras raças africanas também. Foi um projeto muito grande que ele fez e durou 30 anos esse projeto. E aí, então a carne de qualidade vem daí, vem basicamente do Afrikaner, compondo com os britânicos. E quais são os critérios específicos que são considerados na seleção da genética da Bonsmara, para garantir esse temperamento dócil? Animal com temperamento, que não tem um temperamento dócil, é descartado, porque isso, inclusive, influencia muito na carne de qualidade. A gente não... Hoje é mais comentado essa questão da docilidade do gado, não só pelo manejo, você consegue pelo manejo, mas os animais com temperamento bom. Então isso foi selecionado desde o início do projeto do Bosman na África do Sul, isso foi selecionado. Essa questão do temperamento e os fatores produtivos, porque você tendo um gado mais dócil também influencia na produtividade, no ganho de peso dos animais, no teu manejo na fazenda e a produtividade é uma questão fundamental, que para você ter uma fazenda sustentável e que gire, ela tem que ser produtiva e tem que andar, a seleção tem que andar rápido, né? E quando a gente fala dessa genética aqui no mercado interno, a genética do Bonsmara, ela já é muito procurada ou ela está no início, ainda tem um mercado grande para atuar? A gente tem uma procura grande de touros e de sêmen. Hoje nós temos sêmen, animais produzindo sêmen nas principais centrais. Nós temos na Alta, nós temos na CRV Lagoa, nós temos na Genex. Então, a gente, assim, sêmen também é um produto que vende muito bem, porque você repassa aos seus animais. Se você quiser inseminar com Bonsmara, direto, e depois você repassar com Bonsmara, é uma super solução. Não, perfeito. Você falou um pouco, né, de ser ainda uma raça muito pouco conhecida. O que você acha que está sendo feito para que as pessoas e os produtores rurais conheçam mais, né, da raça Bonsmara e que entendam os benefícios que ele traz? A melhor propaganda que tem, como nós somos uma associação pequena, a gente fala, eu venho aqui, já vim outras vezes aqui no Canal Rural falar, e então isso eu acho que vai propagando. Os meios de comunicação de hoje que a gente tem, que é Instagram e as redes sociais, mas eu acho que o melhor exemplo é
um comprador de touro que o vizinho vê, assim é que foi crescendo, ó, vê os animais que produz e quer igual. Entendi. Não, na verdade o boca a boca é o melhor, né? É o melhor. É o melhor porque vê o resultado ali na... E mais do que isso também, né? Os resultados, que é o que você está falando, São né? os resultados. Os resultados que você coloca aí, né? De um animal mais dócil e Sim. que leva toda essa genética até a carne, até o produto final, porque cada vez mais esse consumidor está exigente, né? Tá exigindo exigente. uma carne com uma qualidade muito maior. O que eu acho que a pessoa quer, se você for comprar uma carne hoje, você gostar, você vai querer da próxima vez comprar que ela seja igual. Exato. Então é a padronização, então é isso que a gente prega. O Bosmar, a partir do F2, ele padroniza a carne. Não tem a oscilação de um dia ela está muito saborosa e macia, outro dia ela está mais firme e não tão... Então a padronização é uma coisa muito importante. Perfeito. Agora, para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma palavra e deixasse aqui um recadinho para quem está assistindo a gente, inspirasse outras mulheres e homens, né, que estão nos assistindo. Eu acho que motivação. Motivação eu acho que é uma palavra importante porque a gente gostar do que a gente faz é uma coisa muito importante. Isso te motiva, te leva a enfrentar os desafios, porque em qualquer carreira a gente tem desafio, em qualquer negócio você tem desafio, mas a motivação te leva a superar isso. Exatamente. E conte com a gente para sempre falar mais sobre essa raça Bonsmara, que todos daqui a algum pouco tempo consigam conhecer muito mais. Obrigada pela sua participação Muito aqui. Obrigada, foi um prazer. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre insumos agrícolas. Você não pode perder, não sai daí. Os insumos agrícolas desempenham um papel fundamental no aumento da produtividade e na sustentabilidade das propriedades rurais, sendo essenciais para o avanço do agronegócio. Com soluções que vão desde fertilizantes a defensivos e tecnologias avançadas, esses produtos ajudam os produtores a melhorar a eficiência no campo, reduzindo o desperdício e preservando recursos naturais. Para conversar mais sobre esse assunto, a nossa convidada é a Monique Cardoso. Mas antes, vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Monique Cardoso nasceu em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Formada pela Universidade Federal Fluminense e com mestrado em sustentabilidade pela FGV, ela já foi jornalista e comunicadora corporativa. Desde 2014, atua como líder em sustentabilidade. Hoje, Monique é gerente de sustentabilidade corporativa no Grupo Lavoro, onde foca na conformidade ambiental e rastreabilidade de grãos, contribuindo para uma agricultura mais sustentável. Na vida pessoal, está aprendendo crochê numa oficina comunitária na Moca, bairro de São Paulo. Monique se considera protagonista, sendo a primeira de sua família a cursar uma universidade, vencendo desafios e desbravando novos horizontes. Obrigada, Monique. É um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Monique, me conta um pouquinho. A gente sempre gosta de conhecer como as nossas protagonistas chegaram no agronegócio, né? Você nasceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Super urbano, né? Super urbano. Como você veio parar no agro? Eu fui parar no agro por causa da sustentabilidade mesmo. Já estou nessa carreira há mais de 10 anos e acho que é um dos melhores setores para a gente estar hoje em dia, né? Pensando na minha trajetória, vou contar pelo aspecto da carreira, né? O agro, o setor de energia, são setores com muita oportunidade e onde a gente realmente precisa fazer a diferença. Então, foi por isso que eu escolhi trabalhar nesse setor. Eu já trabalho com cadeia de alimentos há alguns anos e ela, né, são vários lados do balcão. Então, hoje estar numa empresa de insumos agrícola também representa um passo a mais que eu dei na minha carreira. Mas eu acho que tem uma coisa legal de falar sobre isso, as reflexões que eu faço desde que eu estou nesse setor, que é um setor onde a gente consegue ser uma pessoa simples, onde você realmente está mais honesto ali no seu dia a dia de trabalho, né? Assim, eu trabalho em São Paulo, eu tenho colegas em todos os cantos do Brasil, com quem eu falo todos os dias,
e tenho uma oportunidade única de conhecer lugares que talvez eu não fosse, assim, espontaneamente, a turismo, etc. Ou mesmo em outros trabalhos que são mais focados no escritório, né? Então, a maior parte das pessoas que trabalham comigo hoje na Lavoro estão aí nas menores cidades do Brasil que geram os maiores recursos, né, que a gente tem. Então, isso é muito legal. O agro é simples, né? E como que você chega no agro com esse sotaque carioca, né? Não é? Exatamente. Mas eu acredito muito que o agro... eu tenho cada vez mais entrevistado mulheres aqui que escolheram o agro, né? Que se apaixonaram pelo setor do agronegócio. Eu estava no varejo antes e o agro foi uma escolha. Foi uma escolha de troca e foi uma escolha muito acertada. É o que nós podemos e vamos cada vez mais ser protagonistas para o mundo, né, na produção de alimentos. Eu fico feliz de ter sido bem recebida, muito bem recebida, porque a gente sabe que é um setor muito tradicional, mas ele também é um setor de muitas relações pessoais. Acolhedor. Exato. Eu sabia que eu não tinha antes esse ativo e eu estou construindo ele agora, né? Assim, essas relações. Tem sido uma experiência muito boa. Mas eu acho que é sobre isso, né? A gente precisa cada vez mais conectar o campo com a cidade, porque no final do dia são pessoas. E pessoas que estão ou nasceram em um lugar diferente não necessariamente podem escolher estar num lugar diferente daqueles que nasceram, né? Olha aí o seu caso. Vamos falar um pouquinho sobre essas iniciativas para apoiar a sustentabilidade, né, nas propriedades. Quais você acha que são as principais iniciativas? Nossa, a gente tem várias frentes. Eu acho que também depende muito da região e da necessidade de cada lugar e de cada cultura. Falando basicamente da cultura da soja, a gente ainda tem vários desafios a vencer em questão de regularidade ambiental das propriedades, produtores enfrentando os desafios para realmente implementar o Código Florestal, né, estar ali em conformidade com o Código Florestal brasileiro, que já tem mais de 10 anos. Então, isso é um aspecto. Então, a sustentabilidade também vai para esse aspecto da regularidade. As práticas de solo, que eles já dominam tão bem. Será que já não está na hora, assim, por causa de mudanças climáticas, de a gente resgatar aquelas práticas de solo mais tradicionais? Assim, a gente tem o famoso plantio direto, mas será que não faz ele com uma planta de cobertura? Porque vai ser necessário. A gente está aí num limite de esgotamento de recursos e o agro é um setor extremamente dependente de natureza, né? A gente é a natureza. Então, como a gente consegue usar conhecimentos que a gente já tem para promover conservação e continuar uma sustentabilidade econômica dessa produtividade agrícola que só cresce, né, na mesma área plantada. No setor de insumos, especificamente, a gente tem de ponta a ponta, desde a melhor escolha de semente, o uso bem racional de fertilizantes. Só é possível se o produtor estiver muito atualizado sobre o estado nutricional do solo dele. Eu não sou agrônoma, né, como todo mundo sabe, mas eu tenho aprendido muito e as coisas fazem muito sentido. O solo hoje é o nosso principal vetor de possibilidade de aumento de produção. Então, a gente precisa dar atenção ao solo, cuidar de doenças do solo, mas também cuidar da nutrição dele e agora de forma mais inteligente, né? Não só assim, vamos colocar muito adubo, mas o que a gente precisa colocar, onde exatamente, para poder aumentar a produtividade e manter aquele solo sadio. Na parte das plantas, de uma forma geral, assim, o setor de insumos, ele atua nessa defesa, né, contra pragas e doenças. Só que muito mais do que isso, a gente tem hoje, né, os biológicos, os organominerais, extremamente bem desenvolvidos, com tanta tecnologia embarcada e pesquisa científica, como antes era uma exclusividade da indústria química. E não é bem assim, né? A gente tem hoje um super laboratório na Lavoro, uma fábrica exclusiva de produção de insumos biológicos, porque esse é o futuro, é onde a gente está investindo, vamos dizer assim, nas nossas marcas próprias. Exato. Agora, eu acho que um dos desafios, né, é trazer o pequeno e o médio, né? O grande, ele já olha muito para a sustentabilidade. Quais são os desafios para que esse pequeno produtor também tenha acesso às tecnologias, né, às inovações do setor, para que possam produzir com mais sustentabilidade? Sim, acho que uma coisa que é importante a gente valorizar é que o pequeno e o médio, ele
sabe que ele está mais assim certinho em regularidade ambiental, ele tem mais reserva legal na fazenda, ele planta água, né, que é o cuidado de nascentes, etc., porque ele não tem aquela quantidade tão grande de terra. E muitas vezes nem é uma terra que está regularizada, é uma posse. Então ele sabe que ele precisa ter um microclima diverso, mesmo que a cultura econômica dele seja uma monocultura, como o milho, uma soja, enfim, uma outra leguminosa, etc., né? Mas dá sim, eu acho que aquele produtor que não vai de forma mais próxima, assim, mais rápida, ter esse acesso, não pode investir em grandes maquinários, drones, sistemas, isso tudo que a gente já vê comum em vários lugares do campo, por meio dos insumos, por exemplo, de uma boa consultoria agronômica, ele consegue tirar o máximo do seu território. Se você pensar hoje que a maior parte da consultoria agronômica que um produtor rural pequeno ou médio tem, vem de uma revenda agrícola. Né? Não há técnicos, né, do setor público disponíveis para um país tão grande e com tanta produção rural. Então, esses pequenos e médios produtores, eles se apoiam muito naquela revenda que está mais próxima dele, que tem um agrônomo que está ali há muito tempo, que visita ele com frequência, que já conhece o território dele, a fazenda dele, e que vai poder dar a melhor consultoria. Eu acho que, e para isso, é ajudá-lo a escolher aquilo que ele pode pagar, assim, da melhor forma possível. É possível, sim. Né? Conservar as nascentes, fazer um rodízio de fato de culturas, né? A gente já alterna muito nas duas safras, mas você escolher pedaços da propriedade para fazer uma rotação maior de culturas que enriqueçam o solo, outras leguminosas, além de dar uma diversificação econômica, ele tem uma oportunidade aí usando técnicas que às vezes até ficaram no passado, que podem realmente enriquecer. Eu estava ouvindo outro dia numa palestra um case com mandioca, assim, né? Sim, temos muitos. Agora, falando de fertilizantes e defensivos, quais são as inovações nesse setor, né? O que a gente tem de novo para o produtor rural quando a gente fala de fertilizantes e defensivos, olhando para a sustentabilidade? Estão nos bios, não estão mais na indústria tradicional. Assim, a gente ainda aguarda outras respostas da indústria química para novidades. Há muito tempo a gente não tem uma nova molécula inovadora. E as pragas criam resistência, né? Assim, é como o remédio, né? Uma hora não funciona mais. E os produtos que são de base biológica, fungos, né, etc., bactérias, eles estão dando respostas melhores para problemas grandes, né? A cigarrinha do milho que tomou o Brasil aí de assalto, só os fungicidas biológicos estão dando jeito em muitas cidades. Então, é aí que a gente tem que investir e eu acho que vale também valorizar que isso tudo é pesquisa nacional. Então, isso é desenvolvido aqui, com a nossa realidade, com as nossas características de clima, microclima, solo, nos múltiplos lugares do país, pelos nossos pesquisadores. E a produção também é feita aqui, então não é um produto dolarizado, não é um produto que vai atrasar, não é um produto que o abastecimento vai ser prejudicado aí por um problema geopolítico global, que volta e meia agora a gente tem, mais frequente. Então, acho que os organominerais, os foliares e os biológicos são as novas tecnologias que estão apoiando o produtor a dar saltos um pouquinho maiores de produtividade no campo. Não, importantíssimo. E quando você olha para o futuro, o que você espera do futuro do nosso agronegócio? Que ele se volte para a regeneração ambiental, assim, que os produtores consigam se atentar que vão precisar muito mais estratégias para eles passarem, né, sobreviverem aos impactos de mudança climática do que um mero ajuste de calendário. A gente tem visto as janelas de plantio se deslocarem e não dá mais. O agronegócio brasileiro é muito potente para que a nossa única estratégia de adaptação climática seja um calendário. Então, acho que recuperar técnicas que cada região vai ser de um jeito, em que você, por exemplo, faça mais integração lavoura-floresta, que você traga mais biodiversidade para a fazenda. Muitas vezes o produtor rural mantém a reserva legal toda numa fazenda só, que é afastada, e a área de plantio toda rapada, só plantio. E aí a reserva legal está em outro local. Aquela água que está lá não está aqui. E é aqui que a gente precisa dessa água.
né? Porque árvore é água, árvore não é só vegetação. Então, assim, e para acessar os estoques de carbono, né? A gente está aí esperando a Embrapa lançar uma metodologia nacional realmente balizada para que os produtores também não caiam aí em iniciativas que não estão tão corretas de vendas de crédito de carbono, mas que a gente consiga, de fato, medir e fazer esse pagamento pelos serviços ambientais que as propriedades rurais proporcionam para o país, né, junto com os nossos recursos naturais. Não, muito legal. Agora, para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui para quem está assistindo a gente se inspirar. Entusiasmo, sem dúvida. Acho que entusiasmo é uma coisa que me define muito bem. Eu sou uma pessoa muito engajada e acho que quando você acha que não vai dar para fazer, vai dar para fazer. Acho que é só a gente se dedicar e olhar as coisas pelo lado positivo, em vez de ficar só presa assim, nas dificuldades que podem aparecer. Então, acho que entusiasmo é a minha palavra. O agro me entusiasma todos os dias. Que bom, obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Igualmente, adorei o convite. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você quer saber mais sobre a protagonista, siga o programa nas nossas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a tela, escanear o QR Code, que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas escolhem. Oferecimento Faesp Senar, John Deere inspirando por gerações.